Oi, gente. Agora eu vou gravar uma explicação dos exercícios referente às aulas 3 e 4 da sequência de atividade 1 do volume 3, tá? Que é identificando grandezas diretas ou inversamente proporcionais. O objetivo dessas aulas é que a gente possa comparar as duas grandezas e identificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E com isso, retomar as propriedades da proporção. Bom, primeiro é bom a gente explicar o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Diretamente é quando uma variação implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se eu duplico uma delas, a outra também duplica. Se eu reduzo uma pela metade, a outra também pela metade, e assim vai. E um exemplo é, por exemplo, uma impressora, né? Se ela imprime 10 páginas por minuto, se a gente dobra o tempo, ela vai dobrar o número de páginas. Se eu reduzir o tempo, ela também vai reduzir o número de páginas. Então, ela aumenta e diminui na mesma proporção. Agora, as inversamente proporcionais é quando uma aumenta na mesma proporção da redução da outra. Ou seja, se eu dobro uma grandeza, a outra diminui pela metade e assim por diante. Um exemplo é a velocidade, né? Se eu aumento a velocidade para chegar num determinado lugar, o tempo vai diminuir. Então, se eu aumento, diminui o tempo na mesma proporção. E se eu diminuo a velocidade, vai aumentar também o tempo na mesma proporção. Então, vamos explicar os exercícios, né? No primeiro, vocês vão identificar, né, em cada caso, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Não precisa justificar a resposta, tá, gente? O consumo de combustíveis e os quilômetros rodados por veículo. Então, se eu aumento o consumo, aumenta os quilômetros rodados. Se eu diminuo o consumo, os quilômetros rodados diminui. Como que vai ser, tá? B, o tempo que se gasta para corrigir as provas e o número de corretores. Então, se eu tenho 10 corretores, vai ter um número de tempos para corrigir as provas. Se eu dobrar esse número de corretores, o que vai acontecer com esse tempo? C, velocidade média de um carro e o tempo gasto para percorrer um trecho. D, o valor final pago pela impressão de um arquivo e a quantidade de páginas. Então, se o arquivo tem o número de páginas, eu vou pagar um valor. Se eu aumentar esse número de páginas, o que vai acontecer com esse valor? E, o número de pedreiros e o tempo gasto para fazer um trabalho. Então, se eu tenho um número de pedreiros, eu construo a casa em X dias. Se eu aumento esse número de pedreiros, o que acontece com esses dias? Aumenta ou diminui? Se aumenta também, é diretamente. Se diminui, é inversamente. Na 2, vocês vão classificar, né, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e o coeficiente de proporcionalidade. E eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer esse coeficiente, tá? Para fazer o muro de 6 metros, são gastos 10 quilos de massas. Então, aqui eu tenho aqui uma coluna, né, das grandezas de comprimento e uma coluna da massa. Então, a cada 6 metros, 10 quilos de massa. Se eu colocar 9 metros, vai aumentar o número de massas também, né? E aí, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para calcular, gente, o coeficiente, vocês vão fazer o seguinte, ó. Ela teve um certo aumento aqui do 6 para o 9. Vocês vão pegar o 9 e dividir por 6, tá bom? Vou dividir esse daqui e os demais vocês podem fazer na própria calculadora mesmo, ó. 1 vezes 6 dá 6, né? 9 menos 6 dá 3. Aí, 3 não dá para dividir por 6, eu coloco um 0, coloco uma vírgula no resultado. 30 dividido por 6 dá 5. Então, o coeficiente de proporcionalidade, nesse caso, é 1,5, porque ela aumenta proporcionalmente 1,5, tá? E aí, sim, vocês vão fazer com os demais. Ó, na B a mesma coisa, né? Vocês vão verificar se 4 pedreiros levam 15 dias para construir uma casa, né? Reformar uma casa, um local. 6 levam 10, e aí é diretamente ou inversamente proporcional. O coeficiente, vocês podem dividir o 6 por 4, ou 15 por 10, tá? Na C, vocês também vão verificar, né? Se 5 veículos, a comissão é R$1.000, 7 veículos é 1.400, e aí?
São grandezas inversas ou diretamente proporcionais. O coeficiente, vocês podem dividir o 7 por 5 para descobrir ele. Na 3, gente, eu não coloquei no formulário. Agora eu não lembro, para falar a verdade, mas eu não vou colocar, tá? A 3 é para vocês criar situações, problemas, e não é ideia nesse momento, tá bom? A 4, vocês vão fazer o seguinte, ó. Em um jogo de sorte, o prêmio é de 60 mil reais, que será dividido entre os ganhadores. Então, se 15 pessoas ganhar, eu vou dividir 60 por 15, vai dar 4 mil para casa. Se 24 ganhar, eu vou dividir 60 por 24, vai dar 2.500 reais para casa. Com base nessas informações, vocês vão calcular o quê? A razão entre 15 e 24. Então, vocês vão montar uma fração, né? O primeiro número em cima, o segundo embaixo. Dá para simplificar? Simplifique. A razão entre 4.000 e 2.500. Então, 4.000 em cima, né? 2.500 embaixo também dá para simplificar. C, vocês vão verificar se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Vocês podem, né, usar essa tabela, né? Se 15 pessoas são sorteadas, né, o prêmio é 4.000 reais, certo? Se 24 são sorteadas, o prêmio é 2.500. E aí, gente? Aumentou o número de ganhadores, o que acontece com o prêmio? Daí vocês identifiquem se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. E se fosse 30 pessoas sorteadas, vocês podem dividir os 60 mil por 30 para descobrir o que cada um vai ganhar, tá? E compare em relação às outras possibilidades apresentadas utilizando a tabela e apresente o coeficiente de proporcionalidade. Então, na E, gente, vamos calcular o coeficiente de proporcionalidade. Mas aqui, eu vou cancelar essa E, tá? Essa E não é necessário responder no formulário. 5. A 5 é uma questão, né, da PUC. Vamos ler aqui. Para fazer a digitação de 30 páginas, um estagiário leva 28 minutos. Então, 30 páginas, 28 minutos, tá? Aqui as páginas, aqui os minutos. Se ele fazer 4 horas e 40 minutos, gente, 4 horas são 240 minutos, mais 40 vai dar 280 minutos. Com o dobro de velocidade, então a gente não vai considerar que são 30 páginas em 28 minutos, a gente vai considerar 60. Quantas páginas ele vai ser capaz de fazer, tá? Vamos montar aqui, ó, vocês vão fazer essa regra de 3, ó. 60 tá para 28, assim como x está para 280. Então, faz aqui, né, a regrinha de 3, 60 vezes 280 é igual a 28 vezes x. Depois, divide o resultado de 60 vezes 280 por 28 e assim vocês descobrem qual que é o resultado. E é isso. Até mais!